Existe uma diferença óbvia quando a gente fala de terror, de ficção científica, de thrillers, de filmes desses gêneros, entre aquela estratégia que ficou mais popular com o Tubarão do Spielberg e que muitos diretores costumam usar, que é de você esconder o monstro ou esconder a ameaça e trabalhar na imaginação do espectador durante o filme inteiro, atiçar a expectativa, atiçar a tensão, para ir revelando aos poucos e levar tudo a uma grande catarse final, que aí sim vai ter o payoff do filme, e você fazer isso o filme inteiro e não dar o payoff. Ou seja, você fazer as pessoas imaginarem o que vai acontecer e trabalhar com o clima, e trabalhar com a ambientação, e trabalhar com o e se, o que está acontecendo, o que está vindo, qual é a tensão, qual é a ameaça, e não te dá nada. E ficar só nessa construção de tensão, construção de atmosfera, tensão, atmosfera, tensão, atmosfera, tensão, atmosfera, que não leva a lugar nenhum. E 10 anos atrás, quando Os Estranhos foi lançado, e depois, imediatamente ele não virou um filme super badalado, mas depois de alguns anos ele começou a se transformar num cult, eu sempre fui um dos que não gostam do filme e que de certa forma se tornaram detratores do filme, porque eu acho que Os Estranhos faz isso, de só alimentar uma expectativa que ele nunca cumpre. E agora, 10 anos depois, esse The Strangers Prey at Night acaba fazendo a mesmíssima coisa. O que me leva a questionar por que diabos o diretor Johannes Roberts resolveu fazer essa continuação. Porque não faz nenhum sentido. A continuação não tem motivo de existir. Ele não está expandindo o universo, ele não está trazendo nenhum diferencial, nenhum fator, nem que seja um gimmick, que são aquelas premissas que o filme inteiro gira em torno só de um truquezinho. Mas não tem nada. O filme é só aquele velho filme, aquela velha estrutura de home invasion, que conta o quê? Uma história sobre pessoas comuns, normalmente um casal ou uma família, que é o que acontece aqui, o casal, que é o que acontecia no filme original, que está tentando só passar um final de semana tranquilo, ou umas férias tranquilas, ou uma noite tranquila, e são invadidos por assaltantes, bandidos, estupradores, assassinos, e que não tem nenhum motivo exato para estar ali, e que acabam fazendo eles sofrerem e matando todos ou alguns. E o objetivo desses filmes é realmente gerar aquela paranoia suburbana da invasão, que é algo que fazia muito sentido nos Estados Unidos dos anos 60. Então, se você pegar naquela época, na época da família Manson, na época de filmes como Na Mira da Morte, do Peter Bogdanovich, ou então até aqueles filmes do Wes Craven, como The Hills Have Eyes, que foi um dos primeiros filmes dele e que trazia muito essa questão da loucura e da psicopatia e da criminalidade como um fim em si mesma. Então não eram mais criminosos que tinham um objetivo passional ou mesmo de enriquecimento, mas eram pessoas que eram violentas, agressivas, torturadoras mesmo, sanguinolentas, sádicas, e até quadrilha de sádicos, que chama esse filme do Wes Craven, por serem sádicas, É a violência pelo gosto pela violência, que é algo que os Estados Unidos começaram a experimentar de uma maneira mais intensa naquela época. Só que tantos filmes desse gênero foram feitos de lá pra cá, que inclusive o gênero terror já começou a se renovar, já começou, como eu falei, fazer filmes desse subgênero com diferenciais específicos e a subverter as regras desse subgênero, a parodiar as regras desse subgênero. Então eu vou citar aqui 3 filmes que fizeram isso recentemente, que eu sugiro que vocês assistam para entender do que eu tô falando. Tem um filme chamado Mercy, que é um filme que brinca o tempo todo, apesar de ele não ser uma comédia, ser um filme bem violento, inclusive, ele brinca o tempo todo com isso, com reversão de expectativa, com quem deve ter medo de quem. O Rush também, que é um filme que com uma mudançazinha na protagonista, ele já consegue criar uma gama de novas oportunidades narrativas, estéticas e de exercício de gênero. E também o Better Watch Out, que é um filme bem recente, acho que 2016, 2017, que ele pega uma noite de Natal e ele faz um filme divertidíssimo, um filme interessante do ponto de vista até de metalinguagem mesmo, de pensar nesse filme de home invasion de uma maneira diferente, de questionar as convenções, de questionar o clichê, de questionar aquilo que a gente já está acostumado a esperar por causa de ter assistido tantos filmes do subgênero. E o que Os Estranhos 2 faz é justamente fazer de novo aquilo que já está sendo questionado, subvertido, parodiado por todos esses filmes. Então é um filme que se concentra, que se resume a isso. Tem os conflitinhos ali entre a família e a protagonista vai ser mandada embora de casa
para ir pro internato. E aí esses conflitos, né, familiares são conflitos que a gente sabe que vão ser resolvidos ou deixados para trás quando a vida deles estiver em risco. E inclusive são conflitos que são verbalizados de uma maneira muito expositiva. Toda hora tem troquinha de farpas, troquinhas de acusações, ou seja, é algo que a gente já viu 1 milhão de vezes antes. O filme consegue criar, né, uma atmosfera tensa, então inclusive com a maneira com que ele brinca com a nossa percepção do som. Então tem uma música alta tocando e aí corta pra cena e a gente tá em completo silêncio, e essa música que a gente ouviu antes tá lá ao fundo, mais abafada, como se fosse um som diegético. Ou seja, isso salienta, né, o sentimento de solidão, o sentimento de desamparo naquele cenário, naquela locação onde a gente tá agora, mas a gente sabe que a algumas dezenas de metros ali tem algum carro com o som ligado, ou seja, a vontade que dá quando as coisas começam a acontecer é começar, né, a fazer os personagens, vai, grita, ajuda, pede, corre pra lá, porque tem gente lá, a gente ouviu o som do carro e tudo mais. Então esse trabalho com a trilha, com a edição de som do filme é muito interessante. Mas como eu falei, a construção do exercício de gênero, a construção da tensão se dá através do mais do mesmo, do beabá do subgênero. Então os personagens estão fazendo alguma coisa e aí tem uma silhueta no fundo, passa um vulto, passa alguém, e aí quando a pessoa tá na perseguição, ela tá fugindo, ela acha que ela escapou, e aí toma um susto, um jumpscare de um personagem que na verdade estava atrás, e a gente não sabe como ele chegou ali. Ou então personagens que já morreram e o personagem relaxa, acha que já matou, vira de costas e a gente vê o que parecia morto levantar ali no fundo e a gente quer que ele vire, olha lá, o cara não morreu. Então esse tipo de coisa, esse tipo de artimanha, são artimanhas que a gente já viu muitas vezes antes, apesar, e é por isso que eu acho que esse filme é um pouquinho, ligeiramente menos pior do que o original, que é o fato de ele ser um pouquinho mais dramático, ele ter um pouquinho mais de carga dramática, especialmente por uma cena determinante, que você vai saber qual é, envolvendo a personagem da Christina Hendricks, que vive a mãe dessa família, e que é uma cena bem forte, bem dramática. Apesar disso, é um filme que segue uma cartilha já muitas vezes explorada e que realmente não tem nada de diferencial. Você não vai conseguir daqui a um tempo lembrar algo que haja nesse filme que não tenha nos outros. Ah, aquele filme, o Pray at Night, é o filme que tem aquilo. Não, né? O filme que tem a protagonista muda. Não tem isso, não tem nada. Ele é o mais do mesmo, do começo ao fim. E aí, eu não sei se esse filme vai virar também um cult como virou o original, mas de qualquer forma, ele não merece. Vem aqui depois dizer o que você achou de The Strangers, Pray at Night. Não se esquece de se inscrever no canal, de divulgar o canal para seus amigos na rede social. Curte o vídeo, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e por enquanto é isso.